Glória a Deus. Salmos de número 46 é uma palavra muito, mas muito conhecida de todos nós. Eu gostaria de lembrar com você em uma palavra refletiva nesta noite, que diz assim, vamos ler ele inteiro, porque é curto, tem 11 versículos, e a gente dá para entender melhor o que está escrito. Podemos fazer responsivo? Então tá. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, ou rujam, na sua fúria os montes se estremeçam. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará já ao romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele põe termo ou fim à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros do fogo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando o verso 10 toca no meu coração, é de uma maneira muito especial. E muitas vezes é algo que a gente não consegue administrar. Vamos repetir o verso 10? Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Deixa fixado esse texto aqui. Quando eu parei para pensar nesses versículos, eu vi o retrato do mundo que nós estamos vivendo. Estamos vivendo em meio ao caos. O mundo político está perdido, a política mundial está se virando contra si mesmo. Eles estão em confusão, nações e nações. Agora nós estamos vendo nações contra nações. E as guerras que estão se acumulando cada semana que passa, nós vemos uma guerra nova. Nós começamos lá atrás, em 2023, com aquela guerra de Israel e a Palestina, e agora o Hamas, na verdade, Israel e Hamas. Agora nós vemos há um pouco mais de 2 anos também o Putin e o Zelensky, que estão na Rússia, e a Rússia está com toda a força em cima de um país tão pequeno, querendo seus direitos, querendo tomar terra, querendo tomar posse de coisas que não são deles. E de repente os Estados Unidos se levantam com a proposta de uma guerra comercial tão grande, aumentando impostos no mundo inteiro e fazendo taxas para cada país. E isso não tem nada a ver com a gente só paga a conta. Nós vamos pagar essa conta e vamos ter que ficar quietos, porque não tem o que fazer. Não dá para chegar no Trump e dizer para ele, para de fazer essas bobeiras e volta tudo no zero. Não dá para chegar em Israel e dizer para o Benjamin Netanyahu, para de lutar contra o Hamas, que a Palestina está sofrendo demais, está morrendo muita gente inocente, para com isso. Não dá para a gente, com essa voz comum, sem poder, sem direitos, nós questionarmos e fazer parar uma guerra. Não dá.
nós temos que pagar a conta. Vai aumentar o imposto, vamos ter que pagar. Se não pagar, você não tem mais direito, você é multado, você tem tributos em cima de você, você tem multas em cima de você, você tem coisas que vai ficar pior, então nós temos que pagar. Amém? Aí tem que ficar quieto. Não adianta a gente ficar murmurando, porque se a gente ficar murmurando, querendo guerrear uma guerra que não é nossa, nós vamos ficar doentes, nós vamos ter problemas, vamos ficar deprimidos, vamos ficar angustiados, alguns até já estão entrando em depressão por pensar no seu dinheiro que vai diminuir, por pensar como vai ser daqui para frente, como vai ser o ano que vem ou o mês que vem. 1º de agosto já foi, eu não sei se aquele negócio já está funcionando, mas eu não quero nem saber disso, eu quero é viver, e Deus vai me dar graça para viver e ver a vitória do seu povo. Mas quando nós olhamos para o Salmo, nós vemos aqui uma promessa de Deus acontecendo na vida do povo, e nós vemos também a mão do Senhor estendida, dizendo assim: eu sou quem dá livramento, eu sou quem resolve os problemas, eu sou quem muda o curso da história, eu sou quem transforma o caos em momentos de prazer, eu sou quem traz na alegria, na tristeza, muita alegria, eu sou quem muda a situação. Nós vemos o Salmo 46 dizendo: eu sou, Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A palavra abrigo, ela quer dizer que é uma rocha segura, um refúgio na rocha. O refúgio na rocha, ele está no alto. O refúgio na rocha, ele está livre de alguns predadores. O refúgio na rocha, a presa está guardada. O refúgio na rocha, a presa está, de certa forma, protegida. Mas o refúgio não é dar e viver toda a sua vida. É um momento de passagem. O refúgio é um lugar para você, já diz a palavra, se refugiar. É um lugar para você se proteger. E um tempo que você está protegido, o perigo passou, você sai de lá e vai viver a vida. Isso é refúgio. E aí eu começo a olhar para a Bíblia e ver que Deus, muitas vezes, Ele nos está dando consolo, refúgio e amparo, mas não é para mimar a gente, não é para mimar os crentes. Deus não está preocupado com as nossas lutas, com as nossas aflições, com os nossos choros. Isso acontece para nós crescermos, isso acontece para criarmos força, isso acontece para passarmos para a próxima fase da nossa vida. Deus não está assistindo a gente dizendo: tadinho, ele está tão dodóizinho, ele está tão precisando da minha ajuda, ela está tão precisando de mim, olha como chora, tadinho, anjo, vai lá, ajuda ela. Às vezes que você está chorando lá, e você acha que está sozinho, ele está te assistindo, está te testando, está te provando, está fazendo você ficar mais fortalecido. E os momentos de angústias, eles vão te levar a um lugar mais forte, a uma situação mais forte, a uma situação melhor, a um lugar mais alto, a uma nova experiência com Deus. E aí, quando eu vejo esse salmo, eu vejo ele inspirado na história do rei Ezequias. Quando nós vemos a história do Salmo 46, a gente pode voltar lá atrás e entender como aconteceu essa situação. A Bíblia diz que o rei da Síria, ele sitiou Jerusalém, ele sitiou Israel, e eles ficaram fechados, não entrava ninguém e não saía ninguém. As guerras eram terríveis
eles tinham estratégias de encarceramento tão grande, que eles tinham do lado de fora a manutenção dos seus exércitos, com mantimentos, com alimentação, com roupa e tudo que eles podiam viver. Mas quem estava dentro dos portões ou dentro dos muros, eles estavam vivendo a conta-gotas. Eles tinham que racionar alimento, eles tinham que racionar a água, eles tinham que fracionar em pedaços e porções pequenas para que eles pudessem viver um dia a mais. Eles fechavam os canais de água, tanto que o rei Ezequias, na sua época, ele construiu um aqueduto, e nesse aqueduto ele fechou e fez com que ele passasse dentro de Israel, dentro de Jerusalém. E esse aqueduto, ele saía de Gion, do vale do Cedron, e ia ao tanque de Siloé, que estava do outro lado de Jerusalém. E aquele rio passava pelo meio da cidade, debaixo da cidade. Era um rio subterrâneo, era um canal subterrâneo que o rei Ezequias fez, e até hoje ele está lá. Quem teve a oportunidade de Israel viu isso lá. Até hoje esse aqueduto está lá. E esse rio que passava por debaixo da cidade era o que sustentava o povo, porque onde tem água tem vida. E eles viviam desse rio, se alimentavam, faziam comida, banhavam dali, até chegar um tempo que não podia se banhar para não gastar toda a água, porque a água, eles fecharam a entrada de onde descia do vale do Cedron, e agora a água que eles tinham era a reserva que estava no canal, e eles então estavam passando agora sede, a ponto de morrerem de sede, animais e outras situações. O rio estava fechado. O rio que passava no meio da cidade estava fechado. E agora a gente vê a situação de Israel preso, cativo, dentro da sua própria casa, dentro dos seus próprios palácios, dentro dos seus próprios deleites, dentro dos seus próprios desejos, dentro da sua própria intuição, dentro da sua própria vontade, dentro dos seus próprios negócios. Eles estão fechados sem poder sair e morrendo. Agora não é de inanição, eles estão morrendo de fome de verdade. Inanição é quando tem comida e a pessoa não pode comer, mas fome é quando a pessoa está com fome e não tem comida para comer. Eles estavam morrendo de fome e agora a situação estava terrivelmente um caos naquela região. E quando eu olho para esse texto, esse contexto bíblico, a esse contexto histórico de Israel, agora aplicado no Salmo 46, eu olho para esta situação refletindo os nossos dias e penso o seguinte: não tem muita coisa diferente que nós estamos vivendo, não. Estamos fechados, estamos enclausurados. Depois da Covid nós ficamos com os rios fechados dentro de casa. Muita gente que não está aqui hoje é porque não quis vir, outros que não podem por algumas obrigações. Mas quando eu vejo esta situação, eu entendo que nós estamos vivendo uma situação parecida com essa, uma guerra, um caos em que está instaurado e nós não conseguimos entender como sair daí. E aí então vem o Salmo e diz assim: Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Sabe que muitas vezes nós somos angustiados na nossa vida, porque algumas dessas vezes nós procuramos ela. Nós ficamos tentando encontrar onde tem uma angústia aí, porque eu estou precisando de uma, não é? E a gente arruma um problema numa dívida, a gente arruma um problema num relacionamento, a gente arruma um problema, uma situação onde nós vamos encontrar dificuldades, traumas, situações. São escolhas, e as nossas escolhas às vezes nos levam ao choro, nos levam ao pavor, nos levam ao caos. E aí quando eu olho para a Bíblia mostrando para a gente que Deus é socorro bem presente na angústia ou na tribulação, eu entendo que nós precisamos reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas, porque muitas vezes os problemas que vivemos nós os causamos, mas Deus, por pura misericórdia
bondade em bondade, Ele estende a mão e diz: fica tranquilo, eu estou contigo, eu vou te ajudar a sair dessa, fique em paz, eu vou resolver seu problema. Mas Ele não mima ninguém. Ele não mima ninguém. Porque tanto quer ver filho mimado? O mimado dá trabalho. Quem tem filho mimado aí sabe do que eu estou falando. É claro que ninguém vai falar que tem, mas tem, né? E aí, o mimado é o que chora por tudo. O mimado é o que quer o doce, você não quer dar, mas ele quer e você acaba cedendo. O mimado é aquele que: ô pai, compra aquilo ali para mim. Pai, ó, estou precisando disso, estou precisando daquilo. E aí você vai e faz. Aí você endurece às vezes, né, pastor José? Assim, a gente às vezes endurece: não, eu não posso, não vou te dar agora não, mas mais para frente a gente dá. Aí o menino empurra, pode ser até velhão barbado, empurra e fica bravo com o pai, e que não sei o que, e não quer comer junto mais, não senta mais na mesa, né? Faz bico, faz manha, faz birra, não conversa mais com ninguém. Bom dia, filho. Bom dia, filho. Pai do Senhor, filho. Não dá bom dia, vai dar pai do Senhor. O mimado não é terrível, bichinho. E crente mimado, já viu? O pastor passa no corredor, sai lá na frente, no outro dia ele fala assim: passou perto de mim, nem me cumprimentou. Não precisa ser o pastor, o irmão que está do lado, o amigo, ou o crente da igreja, passa aí, nem cumprimenta. Ele diz: está vendo? Tem alguma coisa contra mim, nem me cumprimentou. Isso é crente mimado. E assim a gente vai vivendo a vida. Mas Deus não vem mimar ninguém. Deus nos prova, Deus nos testa para ver o que está no nosso coração. É Bíblia, lá em Deuteronômio, se não me falha a memória, capítulo 8, ele diz assim: olha, eu levei vocês para o deserto, eu levei vocês para testar vocês, eu levei para provar vocês, eu levei vocês para lá para vocês sofrerem, para ver o que havia no vosso coração, se vocês me amavam ou não. E às vezes esses apertos da vida é exatamente Deus nos trazendo para perto, nos puxando para perto, dizendo: oh, você está longe, volta, venha mais perto de mim, eu quero te livrar, eu quero te ajudar, eu quero te ajudar a carregar essa carga, eu quero te ajudar a você ter melhores propostas de vida, eu quero te ajudar a ter um alívio maior, eu quero te aliviar o fardo, eu quero ajudar você. E às vezes nós estamos distante do Senhor e Ele está nos apertando para chegar para perto. Já viu isso? Pastor, mas como pode isso? Dá uns tapas no menino pequeno ou na menina pequena, dá umas paradas nela, uma cintada nela. A primeiro momento ela vai fugir, mas depois, para diminuir o impacto da vara, ela gruda na sua perna e segura em você, a ponto de quase você cair. Não é assim, Maíne? O Benjamin não faz isso? Quando você vai bater nele? Se bem que a gente nem bate mais hoje, né? Eu apanhava quando era criança, por isso que Deus esse negão assim abençoado. E aí, irmãos, a criança vai, quando ele está no maior aperto da vida, ele segura na perna da mãe ou do pai, para não apanhar tanto. Ai, tá doendo, tá bom, eu não vou fazer mais, eu não vou fazer mais, eu não faço mais isso, mamãe, eu não faço mais isso, papai. E o pai para, e aí passa a mão na cabecinha dele e tal: papai bateu para você aprender, tá bom? Você pensa que Deus é diferente? Às vezes que você está chorando pelos cantos aí, Deus está fazendo errado, você está longe de mim, presta atenção na rua, você está atravessando a rua sem olhar. É igual criança, a gente quer viver a nossa própria vida, atravessar a rua sem olhar, a gente entra na frente dos carros da vida e sem preocupação se vamos ser atropelados ou não, e o pai está olhando e diz: menino, você vai levar uns cascudos porque você está fazendo, está desobedecendo. E aí a gente nem pensa porque está sofrendo, porque está apanhando, porque Deus está nos trazendo para perto. Os líderes de Israel, quando eles estavam vivendo desafios grandiosos, momentos que eles ainda não tinham enfrentado, eles recorriam a nações grandes, potências da época. E isso não mudou, está vendo? Zelensky corre atrás dos Estados Unidos, corre atrás do seu de quem, da ONU, tal. E é igual, é a mesma coisa. E naquela época, Israel, eles recorriam ao Egito.
da terra, na sua época. Naquelas regiões, o Egito tinha um poder de guerra muito grande, e o Israel, como era menor, o número menor de guerreiros, de soldados, um exército mais fraco, eles recorriam ao Egito, faziam alianças, e aí então o Egito vinha e lutava por eles. E agora Deus está olhando para eles e dizendo assim, o salmista diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Não é o Egito, não são os egípcios, não é o mundo. Você não vai recorrer ao mundo, você não precisa recorrer ao Egito, você não precisa buscar ajuda lá fora, você não precisa buscar ajuda de quem você não conhece, ou de quem não pode fazer nada por você. Só vai aumentar a pressão da sua prova. Mas se você olhar para o Senhor e dizer: Deus, eu reconheço que só o Senhor pode ser a minha ajuda, só o Senhor pode ser a minha fortaleza, só o Senhor pode ser o meu refúgio neste momento de aflição, de dor, de sofrimento. Só o Senhor pode ser aquele que pode me ajudar. Eu tenho certeza que se você recorrer a Ele, Ele vai te atender, e o nome do Senhor será glorificado. Porque o Salmo aponta e diz: Deus é o nosso refúgio, não é o egípcio. Deus é o nosso refúgio, não é o seu advogado. Deus é o nosso refúgio, não é o seu médico. Deus é o nosso refúgio, não é o seu vizinho. Deus é o nosso refúgio, não é o seu patrão. Deus é o nosso refúgio, e Ele, além de ser refúgio, Ele é a nossa fortaleza no momento em que estamos fracos. Aleluia! Glória ao nome de Jesus para sempre. Isaías 30, versos 1 e 2. Coloca na tela, vamos ler a Bíblia. Olha o que está escrito. Os líderes de Israel, em tempos difíceis, eles buscavam ajuda e refúgio. Olha aqui, Isaías 30, versos 1 e 2. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança, pode passar, sem a minha aprovação, para acrescentarem pecados sobre pecado. Vai para frente. Que desce ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Aí o verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Não é Faraó, não é o egípcio, não é o mundo, não são as coisas que você pode apalpar, mas são as coisas que estão escritas em Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza das coisas que se esperam. Falei o contrário. A fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. E aí, quando a gente olha para o texto, a gente vê Deus de maneira gloriosa dizendo: eu sou aquilo que você precisa em tempo de guerra. Eu sou aquilo que você precisa em tempos de agonia, de angústia, de aflição. Deus, Ele é a nossa fortaleza em meio às incertezas da vida. Deus é a nossa fortaleza em meio às incertezas da vida. Segundo lugar, Ele é o nosso rio de alegria. Você pode repetir comigo? Deus é. Convida, vamos lá. Deus é o nosso rio de alegria. Você está alegre dizendo isso? Vamos tentar de novo? Deus é o nosso rio de alegria. Aleluia. Mais ou menos. A cena de Salmo 46, ela é muito preciosa. Essa coisa do rio que passa debaixo da cidade é muito importante. Ele é interno, ninguém vê, está submerso, no subterrâneo. Ninguém ouve o barulho das suas águas,
porque ele está em um canal fechado. Ninguém sente o cheiro das águas dentro desta cidade, porque ele está encanado, canalizado. E quando eu olho para esse rio, que vem descendo para a cidade, e liga o Gion ao Vale do Cedron e vai até o tanque de Siloé, eu fico vendo onde nasce uma promessa, onde se cumpre um milagre. Onde se nasce uma promessa e se cumpre um milagre. A promessa que nós recebemos de Deus nasceu 50 dias depois da ressurreição, que é o rio representado por este rio que Ezequias construiu, que está dentro de nossos corações. Você não vê, você não sente o cheiro, você não ouve o barulho das águas, mas você sabe que tem vida ali. Olha só, quando eles fecharam o canal, animais e pessoas começaram a morrer. Eles não tinham mais mantimento, eles não tinham mais o sustento da vida. Quando eles fecharam esse rio, as coisas começaram a se definhar. As árvores e plantas começaram a murchar e secar e acabou-se. Mas a Bíblia diz que a terra se derrete quando ele levanta a sua voz. O mundo pode estar dizendo para você: eu vou te destruir. O diabo pode estar dizendo para você: pode parar, você não vai conseguir, desista, esse sonho não é para você, essa vida não é para você, desista, você não vai alcançar o seu objetivo, desista, você não vai conseguir aquilo que você está tentando, desista, pare com isso. Não desista não desista não, porque Deus põe fim à terra, porque quando Ele fala, a terra se derrete. Sabe que eu vejo isso? Que muitas vezes nós ficamos lutando contra o tempo, ficamos lutando com a gente mesmo, ficamos fazendo tanta força para tentar vencer aquilo que nós não conseguimos vencer, e vamos encontrando outros desafios novos que vão nos levando a provas maiores, vai potencializando a nossa aprovação, vai potencializando o nosso sofrimento, mas nós queremos fazer do nosso jeito e não obedecemos, não entendemos, não aceitamos o que a Bíblia nos rege. Nós ignoramos a palavra de Deus, que é santa, poderosa e apta para discernir corações e sentimentos e pensamentos e fazer se cumprir na nossa vida aquilo que está escrito nela. Mas nós queremos viver a nossa forma, a nossa maneira. Essa é a minha forma, é desse jeito que eu faço. Eu vivo assim, eu confio assim, acredito assim, vou viver assim, vou morrer assim. E os problemas vão acumulando, vão aumentando, vão acrescentando, vão se potencializando em você, e até a ponto de você procurar uma campanha. Eu preciso de oração, eu preciso de ajuda. Campanha de 7 dias, aí a gente começa nas campanhas da vida, né? Não sou contra não, irmãos, mas só que a gente pode estar mais tranquilo. Podemos fazer campanha sem prova, podemos fazer campanha para chegar mais perto de Deus, mas não para ficar pedindo para Ele uma receita para nós passarmos do vento. Não, o vento vem normal para quem ora e para quem deixa de orar. O vento vem para quem é crente e para quem é santo. O vento vem para todos nós, mas nós temos que ter a nossa comunhão com Deus constantemente. Nós temos que reconhecer que Deus é Deus constantemente. Nós temos que reconhecer
dizer que Ele tem nas mãos o poder de dar, de tirar, de dar vida e tirar a vida. Na mão do Senhor está esse controle. Nós temos que entender isso. Mas sabe o que nós fazemos? Nós ficamos descabelando, nós ficamos procurando uma saída, nós ficamos procurando um refúgio aqui mesmo, onde a gente pode se esconder, se refugiar. Bramam as nações, os reinos se abalam. É o que nós estamos vendo. As nações estão rugindo, bramando, gritando: eu vou matar, eu vou mandar prender, eu vou acabar com a guerra, eu vou fazer isso, eu não vou atender porque o país é soberano, eu não vou fazer porque é isso ou aquilo. Bramam as nações, fica na gritaria esse povo, mas os reinos se abalam. Mas quando ele levanta a sua voz, ei, chega o tempo, é só uma voz de Deus, a terra começa a derreter, o magma, as placas tectônicas começam a balançar, o magma acha um buraco para sair, abre um buraco na terra e começa a derreter de dentro para fora, e vai tudo lambendo tudo que tem, cai no mar, faz tsunamis gigantes, engole cidades, países inteiros, porque Deus levantou a sua voz e a terra se derrete de verdade. Que Deus há como o nosso Deus, que Deus há como o nosso Deus, e esse Deus é o seu Senhor, é o seu ajudador, é o seu dono, é o seu Criador, é aquele que te olhou no ventre da mãe. Salmo 139 diz: ainda informe, ainda estava sendo entretecido, formado, estava sendo tecido, os seus tecidos, estava sendo tecido as suas veias, eu já te conhecia e sabia o teu nome. Irmão, esse é o nosso Deus. Imagina um Deus desse, a gente procura advogado. Um Deus desse, a gente procura quem pode emprestar 20, 30 reais. Um Deus desse, a gente procura quem pode levar a gente ali. Um Deus desse, a gente fica procurando recursos humanos. Nós temos um Deus que é soberano e poderoso sobre todas as coisas. Não é conto de fada, não é conto de livros, é palavra de Deus, é veracidade de fatos, é realidade pura. Deus é Deus, mas o quanto estamos valorizando Deus na nossa vida, é o quanto podemos crer. Lógico, é óbvio. Então nós precisamos aumentar a nossa fé. O quanto estamos reconhecendo Deus como soberano, é até onde os nossos recursos podem nos aliviar, ou é quando você não tem mais o que fazer, e aí você sabe que se você recorrer, Ele pode abrir uma porta, um caminho e resolver a sua situação. Depende de mim, depende de você, depende de nós. Deus é Deus. Enquanto você estiver se debatendo, procurando recursos e ajuda humana, Deus está dizendo: eu sou Deus, estou no céu, tenho domínio de tudo. E a gente coloca Deus no bolso, a gente coloca Deus no pescoço, a gente coloca Deus na roupa, a gente coloca Deus numa letra, mas não coloca Ele no coração. A gente coloca Deus em situações terríveis, a gente coloca Deus nas nossas provações, a gente coloca Deus nas nossas situações vexatórias, a gente coloca Deus no nosso momento de desespero, mas não coloca Deus nas nossas festas, quando a gente está aniversariando, quando a gente faz o aniversário de um filho, quando a gente tem que dar ação de graças a Deus pela vida que Ele concede, por um milagre que Ele mesmo já nos deu. Nós deixamos Deus de lado da nossa festa e vivemos a nossa vida dentro do nosso próprio prazer. Você já pensou nisso? O Deus que você serve é tão grande, Ele não
seu bolso, ele não cabe na sua, ele não cabe no seu pescoço, ele não cabe no seu carro, ele não cabe na sua camiseta, ele cabe dentro do seu coração, ele cabe dentro de você, ele cabe em você, a ponto de quando as pessoas olharem e dizer: nossa, o que você está carregando aí? Parece que é crente, parece que você é um santo. Nossa, você tem uma coisa diferente, o seu aspecto é diferente, você tem um olhar diferente, o seu semblante é diferente. Eu vejo aqui na empresa todo mundo triste, eu vejo aqui nego reclamando, eu vejo aqui gente chorando, eu vejo aqui gente murmurando, eu vejo aqui gente questionando, eu vejo aqui gente preocupada com os Estados Unidos, com a Rússia, com não sei quem, eu vejo aqui o povo todo ligado na internet, na televisão, no jornal, todo mundo falando que está um caos, que está difícil, mas você tem um sorriso no rosto. A gente fala: nossa, que dificuldade, né? Você diz: não, Deus está acima de tudo, Deus é Deus e Ele tem um caminho na tormenta, Deus tem um caminho na tormenta, Deus tem um caminho na tormenta, Deus tem um caminho na tormenta. Aleluia. Deus é Deus, nosso Deus é grande. Um dia, Jó, na sua simplicidade, que Jó era simples, mas era inteligente, na sua simplicidade, Deus estava conversando com ele, porque ele começou a reclamar, igual a gente faz. Senhor, está vendo isso aqui? Olha aí, eu tinha dinheiro, eu tinha filhos, eu tinha filhas bonitas, eu tinha genros abençoados, agora, está vendo? Estou leproso, não tem a ponta do dedo, porque ele estava coçando o corpo com um pedaço de telha, porque não tinha mais as extremidades das mãos. A lepra corroeu. E aí, Deus falou assim: Jó, senta aí, fica quieto, não faz nada. O que Deus disse para Jó? Fica quieto. O que Deus disse para Jó? Irmão, você está desanimado. O que Deus disse para Jó? Aí, fica quieto, não faz nada não, fica aí. Jó, quando eu fundei a terra sobre os mares, você estava onde? Não tinha nem nascido. Quando eu fiz todas as constelações, eu formei o Órion, a Ursa Menor, a Maior, as Três Marias, o Cruzeiro, e isso e aquilo. Onde você estava? Deus, nem cheiro da minha vida, nem sonhava existir. Quando eu construí os mares, separei a terra e o mar, a porção seca da água, onde você estava? Deus, eu não sei. Hoje, fica quieto, rapaz, eu tenho controle, eu criei tudo isso, eu tenho controle. A sua esfera, o seu mundinho é pequeno demais para mim. Eu sei de tudo, Jó. Eu sei onde dói, eu sei onde eu tenho que resolver, onde eu tenho que mexer. João, Deus sabe onde tem que pegar, Deus sabe onde tem que apertar, Deus sabe onde tem que mexer para ficar bom negócio. E Ele faz porque Ele é Deus. Aí no outro dia, eles conversando, mesmo assunto de reclamação, Deus disse assim: ô Jó, você acha que me conhece? Mas eu te conheço muito mais do que você pensa. Sabe por quê, Jó? Eu sou Deus que criou as nuvens. E eu digo para as nuvens: nuvem, sai daí e vai para outro lugar. E a nuvem vai. E aí eu digo para a nuvem: Jó, fraciona-se a porção de água e caia em tal lugar e em tal lugar. E a mesma nuvem cai um pouquinho lá e um pouquinho aqui. E se Deus quiser, cai um outro pouquinho lá do outro lado. E ela vai onde o vento de Deus soprar. Você acha que me conhece, Jó? Você acha que eu não te conheço, Jó? Jó! Eu sou o Deus que criou as estrelas, o firmamento. Eu olho para elas e chamo elas, e elas vêm, Jó.
Mas saiba de uma coisa, eu chamo elas por nome, eu conheço todas elas. Você sabe, pelos nossos cientistas, que eu não creio nisso, pelos nossos cientistas nós temos 200 trilhões de estrelas só na nossa Via Láctea. Imagina você chamar 200 trilhões só na cabeça, na memória. Você não chama 10. Você sabe, fala o nome de uma estrela aí. 2. Quem? Sol, uma estrela. Quem mais? Está vendo? A gente sabe 3. Deus da nossa galáxia, Ele sabe 200 trilhões, segundo o nosso cientista. Mas e as outras galáxias que existem com bilhões, trilhões, quadrilhões e tantas mais estrelas luminares do céu, para nos proporcionar tempo, para nos proporcionar limites, para Deus dizer assim: eu existo, eu crio, eu faço e faço para te abençoar, para te dar um tempo de vida na terra. Eu conheço elas, eu chamo já pelo nome, e quando elas vêm, a Bíblia diz, e quando elas vêm, elas cantam para mim, Jó. Ô irmão, que coisa maravilhosa é essa? E a gente achar que podemos colocar Deus no bolso, no pescoço, numa Bíblia, num terninho bonito, e vir para a igreja achando que estamos abafando. Não, nós precisamos conhecer o nosso Deus. Irmão, a Bíblia está dizendo assim: prossigamos e sigamos em conhecer a Deus. Prossigamos, sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. Prossigamos em conhecer a Deus. Prossigamos em conhecer a esse Deus. Aleluia. Deus que nós servimos, irmãos, Ele está dizendo: eu sou o seu refúgio e a sua fortaleza. Nós precisamos reconhecer que Deus é Deus, que Deus é Deus, e Ele está dizendo, acima de tudo que nós vivemos, de todos os nossos problemas e desafios, Ele está dizendo: fique quieto, não se mexa, não se mova. Eu não sei se você já foi assaltado, mas eu já fui, dentro da igreja, por incrível que pareça. E quando os miliantes disseram: fique de boa, não fala nada, fica na sua, mas não grita no pé, apavorando a gente, né, Marquinhos? Fazem assim, né? Apavorando a gente, colocando terror. E eu, 3 revólver desse tamanho, para mim era desse tamanho, assim, de tanto medo que eu fiquei. Não se mexe, eu tinha medo até de mexer o olho, eles me dão uma pipocada. A gente tem medo do bandido, mas não respeita a ordem de Deus. A gente tem medo quando o bandido levanta a mão aí, irmão, vai, perdeu, você vai entregando celular, cinto, calça, você fica nu de tanto pavor. Mas quando Deus diz: fique quieto, a gente mentiu. Filhos rebeldes, a gente nem liga, e Deus está dizendo: aquietai-vos, fique quieto. Esse fica quieto é para você não mexer com nada, fica parado. Presta atenção, eu estou movendo as águas em seu favor, eu estou guerreando contra os seus inimigos, eu estou lutando a guerra que você não consegue lutar, eu estou vencendo a guerra que você jamais vai vencer. Eu luto pela sua vida, eu luto por você. É isso que Deus está dizendo. E vamos encerrar e saber que Deus é Deus. O nível espiritual de tranquilidade e o silêncio pode ser visto como uma condição necessária para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes temos que fechar a boca, fechar os olhos, fechar os ouvidos, ficar quieto, esperar Deus agir. Amém?
Deus te abençoe. Que você saiba que Deus é Deus. Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que Ele nos opera. Está lá em Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse é o Deus que nós servimos, que nos dá uma linha de comunicação que faz nos relacionar com Ele de tal forma que Ele diz: eu te dou muito mais além do que você pede ou pense, segundo a linha de comunicação que está aí dentro de você, segundo a nossa fé. Que Deus possa nos abençoar e possamos alcançar essa fé de estar quieto em meio ao caos. Que possamos alcançar essa fé de saber que Deus é o nosso rio de alegria. Deus é o nosso rio de alegria. Eu pincelei aqui que ele veio 50 dias, o rio de alegria veio 50 dias depois do Pentecostes, porque foi o Espírito Santo que entrou em nós. O rio que alegra a cidade de Deus. É o Espírito Santo que habita dentro de você. O rio que alegra a cidade de Deus é o rio que ninguém vê, que ninguém sente o cheiro, que ninguém ouve o barulho. É o rio que você não vê aspecto de nada, mas ele é transmitido através desse rio a vida que existe em você. O seu rosto alegre formoseia, o seu coração alegre formoseia o seu rosto, porque o Espírito Santo te traz alegria, paz, para você ter uma vida de Deus em sua vida. É o que Paulo diz: a vida que eu vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O rio de Deus estava dentro dele. O rio de Deus tem que estar dentro de você. Deus é Deus. Amém? Eu quero convidar a